Novamente, o tão polêmico Ibrahimovic mencionou Neymar em uma entrevista que concedeu ontem e mostrou que por trás de seu personagem tem um grande carinho pelo futebol do brasileiro. Fica aí até o final que nós vamos te mostrar tudo o que ele falou sobre o Ney ontem e também todas as outras 4 vezes que o sueco falou sobre o craque brasileiro, e eu já te adianto que algumas delas não foi nada bem. Além disso, eu vou querer saber a sua opinião sobre uma grande polêmica que começou depois da declaração dele. Bem, como nós já sabemos, o Ibra é um dos jogadores, ex-jogador agora no caso, mais polêmico de todos, e interpretá-lo é sempre um desafio bem difícil. Ninguém sabe se ele mantém um personagem a todo momento, pois costuma sempre dizer que nenhum outro jogador chega aos seus pés e vive falando de si mesmo em terceira pessoa. Mas o fato é que dessa vez ele pareceu ter deixado isso de lado para expressar algo que sente agora que passou a ser mais um espectador e não parte do espetáculo dentro de campo em si. Sem mais delongas então, se liga aí nas palavras do sueco sobre o Ney ontem. Agora que não estou mais em campo e como um grande fã de futebol que sou, gosto de acompanhar os grandes jogadores, os melhores do mundo, para ver o que eles podem fazer a cada jogo. Messi por muitas vezes fez coisas incríveis e não posso deixar de citar Neymar nesse quesito também. Ambos têm esse dom. Infelizmente este segundo vem tendo muitos problemas físicos ao longo dos últimos anos e está um pouco difícil vermos ele jogar com constância e frequência como na época do Barcelona. E eu realmente sinto muito por isso, pois as coisas diferentes que ele consegue fazer dentro de campo certamente encantam a muitos. É um bom menino e um grande jogador, não como Zlatan, mas muito bom, e eu espero que ele possa se recuperar o mais rápido possível para seguir fazendo o que sabe de melhor. E como eu estava dizendo, essa não foi a primeira vez que o Ibra falou do Neymar, e é curioso porque cada hora que ele cita o brasileiro é de um jeito. Às vezes ele fala bem, às vezes ele fala mal, e nunca temos como saber se ele está interpretando um personagem ou sendo sincero. Se liga aí então em outras vezes que o Ibra falou do Ney. Em 2017, logo que o brasileiro assinou com o Clube de Paris naquela explosiva transferência de 222 milhões de euros, que até hoje é a mais cara da história, o sueco comentou: "É difícil não seguir o noticiário quando uma transferência como essa é realizada. Eu acompanho meus ex-clubes e fico feliz pelo PSG por terem feito uma transferência como essa. Neymar é o único jogador que pode fazer o clube subir de patamar. Certamente ele não precisa de conselho, que esbanje sua magia e o resto virá, porque ele está numa equipe fantástica. Ele só precisa continuar a jogar e divertir os fãs." Já no final de 2021, quando o PSG já tinha o famoso trio Messi, Neymar e Mbappé, perguntaram ao sueco se ele considerava que o PSG de sua época era melhor que o do badalado trio, e ele não ficou em cima do muro e ainda provocou. Se liga aí: "Se o time de hoje era melhor que o do meu tempo, jamais. Nós éramos um time. A equipe de hoje não é um time. Quando o PSG foi comprado, eu fui um dos primeiros a ser contratado, e fico muito orgulhoso disso. Sem Ibrahimovic, o PSG nunca teria se tornado o que se tornou hoje. Algumas pessoas acham que fui para o Paris por causa de dinheiro, da cidade, da vida noturna. Não. Quando eu vim, tudo mudou. E aí, vocês sentem saudades de mim na França ou não? Desde que eu fui embora, do que vocês falam? De nada? Deve ser um tédio trabalhar na França agora." Já um ano depois, em 2022, quando o PSG estava já enfrentando aqueles problemas internos e a maioria já dizia que o trio não funcionava junto, o Ibra comentou o seguinte: "Desde que saí da França, tudo desmoronou. Eles não têm mais o que falar. A França precisa de mim, mas eu não preciso da França. O fato de você ter Mbappé, Neymar e Messi não ajuda em nada, porque você não tem Deus." E por fim, a sua última declaração envolvendo o Neymar foi agora bem recente, depois do craque ter fechado com o Al Hilal. Ele não disse especificamente o nome do Ney, mas falou dos grandes nomes que foram para lá, e por aí podemos entender que com certeza ele quis se referir a Cristiano Ronaldo, Neymar e talvez até Benzema. O sueco afirmou: "Eu tive uma oferta da China e tive uma oferta da Arábia Saudita, mas o ponto é, o que você quer? Quais são os seus objetivos? Eu já disse, alguns jogadores precisam encerrar suas carreiras em grandes palcos porque é o encerramento da sua carreira. Você precisa ser lembrado pelo seu talento, não pelo dinheiro que fez. Por que você gostaria de ser lembrado de outra forma, além daquilo que você treina todos os dias, pelo reconhecimento do seu talento? Bem, eu acho que alguns jogadores que chegam a certos níveis precisam parar em palcos específicos, em palcos grandiosos. Você não pode ir para um palco menor e encerrar a sua carreira de outra forma.
mas alguns jogadores precisam. Eles têm que ganhar muito dinheiro porque não ganharam dinheiro suficiente. Então essas foram as outras 4 vezes que o Ibra citou o Neymar direta ou indiretamente. E o curioso é que como ele jogou no PSG durante 4 anos, depois das suas falas recentes, começou nas redes sociais uma espécie de comparação entre ele e o Neymar. E como eu vou querer saber a sua opinião sobre isso, vamos te mostrar os números de cada um deles. Os números de Ibrahimovic pelo PSG são 180 jogos disputados em 4 temporadas, onde nesses 180 jogos marcou 156 gols e deu 54 assistências, totalizando 210 participações em gols e vencendo no período em questão 12 títulos. Já os números de Neymar, por sua vez, com o clube francês, envolvem 173 jogos totais disputados em 6 temporadas, onde nesses 173 jogos marcou 118 gols e deu 70 assistências, totalizando 198 participações totais em gols, e vencendo no período em questão 13 títulos. Ou seja, o Ibra em 2 temporadas a menos que o Neymar conseguiu fazer mais jogos, o que mostra uma competitividade maior, e teve também mais participações em gols, além de ter quase o mesmo número de títulos e ser o terceiro maior artilheiro da história do PSG, atrás apenas de Mbappé e Cavani. Falando apenas em números, certamente podemos despontar um grande favoritismo do sueco. Entretanto, sabemos que futebol não é só número de gols e assistências, e o futebol arte de Neymar certamente foi maior, e foi com ele que o Paris conseguiu chegar à sua única e inédita final de Liga dos Campeões. Considerando apenas Champions League, que sabemos que é o campeonato mais importante do mundo e que inclusive o PSG sempre quis vencer, e esse era o principal objetivo quando investiram tanto em Ibra quanto em Neymar, os números são os seguintes. O sueco tem 33 jogos totais na competição pelo PSG, onde fez 20 gols, sendo 6 em mata-mata, e deu 12 assistências, sendo 3 em mata-mata. O brasileiro, por sua vez, tem 41 jogos totais na competição pelo Paris, onde fez 21 gols, sendo apenas 2 em mata-mata, e deu 17 assistências, sendo 6 em mata-mata. E agora, com base nos números e do que você pode ver dos dois vestindo a camisa do time de Paris, eu quero saber qual deles você acha que jogou mais com a camisa do clube francês e por quê? O Ibrahimovic, que teve números melhores, ou o Neymar, que foi o protagonista da primeira e única final de Liga dos Campeões que o PSG disputou em toda a sua história? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso e por que nós vamos fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo poder ver. E claro, não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de todas as notícias de futebol que saem dia após dia.